Boa noite, Marisa. Boa noite, Lídia. Boa noite, Alexandra. Gente, segundou, né? Segundou, mais uma live nossa aqui hoje. A gente vai falar sobre o quê? Pare de se cobrar tanto. Por que, Alexandra? Por que precisamos parar de nos cobrar tanto? Porque nós não somos merecedores disso, né? Não, e porque nós jamais iremos agradar a todos. Boa noite, pessoal. É sempre um enorme prazer estar aqui a segunda-feira. As segundas-feiras com vocês. É aquela segunda-feira assim que nós aguardamos tanto, né? Chegar às 19h30 para sentarmos aqui e bater aquele papo gostoso. Falarmos de assuntos sempre tão importantes com vocês. E hoje? E aí, olha, vão clicando nesse aviãozinho aí, nos coraçõezinhos, vamos compartilhar. Bora lá que nós estamos com muita disposição para poder falar sobre essa autocobrança, porque é uma autocobrança, né, Marisa? Muito grande. Nos cobramos sempre querendo agradar o outro e esquecemos de agradar a nós mesmos. Qual a importância de estarmos atentos a isso? E aí, né, como o assunto ele é caliente, nós preparamos, né, um cafezinho. Hoje? Marisa. Alexandra vai no circo, Eu gente. não vou correr o risco de derramar no mar. Gente, entendeu, gente? Olha aqui, hoje... Tá, Marisa. Isso, muito obrigada, Alexandra. Hoje iremos até tomar um café, porque... Em homenagem a vocês, né? Sintam-se acolhidos por nós. E fiquem à vontade na nossa live, né, para aprender um pouquinho como não se cobrar tanto, porque afinal de contas a gente não vai agradar todo mundo mesmo, né? E o café eu queria comentar, né? Porque ontem, gente, não sei se vocês viram, mas nós estávamos em reunião, né? Que a gente está preparando algo muito extraordinário. Agora por hora é presencial, mas logo a gente vai estar fazendo online também. Mas a gente estava em reunião ontem, né? Sim, O projeto que se inicia na próxima sexta-feira. Amanhã, né, Alexandra, né, Lídia? Nós já estaremos divulgando aí esse nosso primeiro encontro, né? Exatamente. Sim. E aí vocês vão, por enquanto, ver nos bastidores, né? As fotos, as gravações, mas depois a gente vai estar fazendo online também, porque a gente quer que vocês participem, né? Mas a gente está muito feliz com isso, então compartilhar com vocês já é um grande... Como que a gente vai falar? Uma grande vitória, né? Só de a gente chegar, né? E poder compartilhar esse projeto, falar para vocês que a gente está trabalhando no sentido de buscar conhecimento, para trazer conhecimento para vocês, só isso já deixa a gente muito feliz aqui. Muito feliz. E para vocês que estão aí do outro lado, que já estão chegando, compartilhe essa live, toque esse aviãozinho aí, um coraçãozinho também muito bem-vindo. Amamos receber os corações de vocês e vamos pensar muito sobre esse assunto. Você tem vivido em função de agradar a todos? Eu acho que isso se torna até assim, né, uma prepotência, vamos dizer assim, Lídia. Sim. Querer agradar. Gente, pois nem Jesus conseguiu fazer isso, né? E não tem jeito mesmo, Não né? existe, não é existe. impossível. E outra coisa, quando você faz isso, se anular, é como se você estivesse negando a sua própria vida, né? Então eu estou fazendo o quê? Qual que é as consequências dessa minha autoanulação? Eu simplesmente estou abrindo mão de viver tudo aquilo que eu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, posso vir a viver se eu começo a me valorizar. E quando eu começo a viver no intuito, querendo agradar a todo mundo, eu tenho que me tornar várias pessoas. Pensa bem, eu tenho que ter várias personalidades. Eu nunca vou conseguir ter uma personalidade só. Porque para me agradar, para mim ter a capacidade de agradar a todos, cada pessoa é de um jeito, cada pessoa vai exigir algo de mim. Quem eu vou ser de verdade? Então nós precisamos entender isso. Né, Lídia? Né, Alexandra? Quem eu vou ser, qual vai ser, como nós falamos em outra live, a identidade, a verdadeira. Fica à vontade, Lídia. Qual é a verdadeira identidade? O que eu assumo para mim, quem eu assumo ser e o que eu busco realmente fazer a minha construção. Se eu procuro, se dentro do meu ser eu procuro querer agradar a todos o tempo todo,
eu não vou conseguir sobreviver. Vou, Alexandre? De forma alguma. E aí tem um ponto muito importante, né? A gente parar e analisar. Quantas vezes nós nos colocamos à disposição do outro para agradar o outro e esquecemos de nós mesmos. E aí a gente começa a se cobrar. Por que eu não fiz isso? Ou por que eu deixei de fazer? E aí a gente tem uma realidade que é de todos, né? A frustração de não ser reconhecido pelo que eu fiz para o outro. Aí eu começo dentro dos meus projetos de vida, dentro do meu profissional, dentro dos meus relacionamentos, dentro do meu convívio social, eu começo sempre esperar, buscar a validação do outro, né? Para que eu faça algo, para que eu seja aceita em algo. Então, isso com certeza vai sempre me trazer uma frustração, querendo ou não. Não tem como. Essa é uma realidade que não tem como ter outro resultado, né, Alexandra? Dentro da psicologia, falando dentro da nossa mente, aí eu acho que não tem como esperar outro resultado, né? Sim, e aí a gente vai vendo que esse resultado de se autocobrar, de alimentar a frustração, ela está muito ligada àquilo que eu deposito, por exemplo, aqui na Marisa, como o meu motivo de viver. Esquecendo que eu sou o meu principal motivo de ser. Mas se eu sou o meu principal motivo de ser, por que eu esqueço o motivo de eu viver? E quando eu busco sempre a aceitação do outro, se eu preocupo sempre com isso, a questão de o que o outro pensa, o que o outro acha, do que eu visto, como eu sou, do que eu faço, do que eu deixo de fazer, eu deixo de viver várias possibilidades. E buscando isso, a Lídia retornou, né, Lídia? Olha, seja bem-vinda, Lídia. E trazendo isso dentro da psicanálise, Lídia, o que você tem a dizer para nós? Então, gente, me deu uma coceirinha na garganta que eu tive que ir, não teve jeito não. Quando a gente fala, é bem aquilo que eu comecei a falar, né, no início, essa autoanulação, né? O que a psicanálise traz? Ela preza muito o indivíduo no seu, igual a Alexandra falou aqui agora, no seu ser, né? Não é no ter, né? Ela busca isso muito no ser, no ser do indivíduo, na individualidade, de colocar as coisas que ele está sentindo, as coisas que ele pensa. Hoje, o maior adoecimento da humanidade é justamente a autoanulação, né? Porque eu deixo de falar dos meus sentimentos, eu deixo de falar daquilo que eu penso, eu deixo de ser eu, para sempre estar buscando pertencer a um grupo, pertencer a alguém, pertencer a um meio, mas não é aquilo que eu sou de verdade. Eu vou começando a me anular, vou começando a me cobrar, porque aí eu tenho que agradar o outro, só que a gente sabe que isso é avesso, né, vamos dizer assim, é avesso. E a maioria das vezes que se tem essa autocobrança, você pode parar e observar que são pontos muito decisivos da sua vida. Então, você tem ali uma oportunidade na vida, te dá uma alavanca financeira, por exemplo. E aí você começa a se cobrar o porquê você não fez isso ou aquilo, ou se deve fazer realmente porque o fulano não vai poder ir junto, ou porque o fulano vai junto, né? E esse é um ponto muito importante da gente parar e pensar. Eu tenho que realmente me cobrar isso é justo comigo? Porque hoje nós estamos aqui, mas quantas coisas nós tivemos que deixar para trás para a gente poder estar aqui? E a gente não consegue sustentar também, por muito tempo. Né? Porque assim, a nossa essência, né, o nosso espírito, ele você vai até certo ponto. Chega uma hora que você não consegue mais sustentar, e aí? Né? E aí sai naquela namoro. Quantos relacionamentos, amizades que a gente vai falar assim, mas eu fiz tudo para ela. Eu fiz tudo para ele. Eu fazia tudo para minha mãe, eu fazia tudo para o meu filho.
E nada, eu não tive nenhum reconhecimento. Então, mas aí entra um detalhe também, tá, gente? Deixa eu pegar um gancho aqui na fala da Lídia e pontuar. Para começar, quando eu falo, voltado assim, eu já fiz tudo, eu já tiro de mim qualquer outra possibilidade de melhorar. Porque o tudo significa que não existe mais nada. Então, uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito é isso. Não falar, eu já fiz tudo, eu já fiz várias coisas para melhorar. Não é? Então, assim, não muda muita coisa dentro disso. Porque quando eu falo assim num relacionamento, nossa, mas eu já fiz tudo e meu marido não. Então, pronto, não existe mais nada. Então, já colocou um ponto final naquilo ali. Dentro do meu trabalho eu já fiz tudo e não consigo melhorar, não consigo mudar, não consigo ter sucesso. Então, resumindo, então troca lá, muda, busca outra carreira e tudo. Porque o tudo é tudo, então não existe mais possibilidade nenhuma. A generalização é o contrário, né? E aí você já decretou aquilo ali. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso, né? Mas eu trabalho sempre, vou continuar trabalhando com a força da nossa palavra, da nossa mente, do que a gente busca e a gente traz para nós. E quando a gente fala em viver o que o outro quer, o que o outro acredita, o que para agradar os outros, vem essa questão de hoje, né? A moda, né? Esse modismo, né? Então, se todo mundo usa uma blusa dessa, né? Essa blusa, aí todo mundo vai usar essa blusa. Tá, mas eu não preciso usar essa blusa, eu posso usar a blusa amarela, eu posso mudar. Então, a gente andar um pouco na contramão. Qual que é o problema disso? Por que eu tenho que andar? Como é que a Lídia fala sempre? Né? Na manada, né? Junto com a manada, né? Junto com a manada. Então, assim, mas eu vou ser excluído. Se eu não estiver na manada, tudo bem, gente, que seja excluído mesmo. A gente tem que aprender isso um pouco, porque senão a gente vai estar sempre assim, né? À mercê daquela assim, ó, né? Como é que fala? Daquele pensamento, né? Daquele... Não, coloca como é que coloca aquele... Viseira? Coloca a viseira e pronto, e você vai. Não importa se você está se sentindo bem, se você está feliz, o que for. Mas você vai, você tem que ir. Então, se cair todo mundo ali no buraco, não tem problema, todo mundo cai, eu vou cair. Então, eu tenho que agradar sempre o outro. Quando a gente começa a ter noção e entender que nós não precisamos tanto assim de estar sendo sempre validado, a aprovação do outro, que eu tenho as minhas vontades, que eu tenho, né, assim, que eu tenho o meu amor próprio, que eu posso construir também, e paro de, eu falo assim, que a gente para de dar tanta visão ao que o outro faz, ficar tão preocupado com o que o outro está construindo, e a gente começa a construir o nosso, as coisas mudam. O problema é aquele velho sistema. Eu preocupo tanto em cuidar e olhar a grama do vizinho, que a minha vai sempre ficando para trás, né? Descuidada. Mas o que os outros preocupam tem mais valor na minha vida do que o que eu acho que tem valor. Então, esse contexto aí da coisa que vai pesando muito e que vai deixando e vai criando esse desequilíbrio, né, Lídia? Sempre. E aí a gente tem que ter muita maturidade também para quando você tomar esse posicionamento, porque as pessoas do seu lado, elas não entendem isso. Não entendem. Elas vão ter não vai ser o momento delas, talvez chegue esse momento para elas, sim, e tomara que chegue, né? Mas se ainda não chegou, pode ser que essas pessoas que ainda não estejam vibrando nessa frequência ou vivendo esse momento, elas podem deixar você. Não, e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque quando a gente vai entendendo isso, o processo, da mesma forma que você não é obrigado a agradar todo mundo, as outras pessoas também não são obrigadas a te agradar. Verdade. É o processo. É um processo. Porque ninguém é obrigado a fazer nada só para me agradar, gente. Porque quando funciona assim, quando você se torna assim, uma pessoa que a convivência é só um interesse, na hora que o interesse acaba, o que acontece? Vai embora, né? E aí entra um outro ponto muito importante de falar, né? Quando acaba o interesse, o outro vai embora. A gente está entrando no mês, né? Entramos no mês que é muito voltado para a questão do Setembro Amarelo, né? Do suicídio. Sim. E aí a gente para pensar, essas pessoas que acabam trilhando por esse caminho na vida, quantas cobranças elas se fazem?
são pessoas que, sim, na grande maioria, elas queriam poder mais. Quantas culpas, Né? Ela alimenta aí vários sentimentos, vários fardos pesados que elas não buscaram ajuda ou não conseguiram compreender a ajuda que o outro quis dar. Sim. E quando a gente fala sobre o Setembro Amarelo, quando a gente fala sobre a depressão, né? Ansiedade, síndrome do pânico, que envolve isso tudo, eu falo que eu posso falar isso aqui, de cadeira sentada aqui para vocês. Porque eu vivi todos esses processos. Até hoje, quando às vezes eu converso, eu falo sobre isso, que dentro ali dos meus atendimentos, eu conto um pouco da minha história para alguns pacientes e falo assim, mas não tem lógica. Não, você não tem como falar que a Marisa viveu isso tudo. E eu vivi. Eu passei por depressões assim fortíssimas, eu passei por crise de ansiedade, assim, que eu falo que é só quem vive sabe o que é. Síndrome do pânico agora, antes da pandemia, não foi no período da pandemia, tá, gente? Porque no período da pandemia foi um processo que várias pessoas viveram, então foi algo que foi, né, assim, foi em massa. Sim, mas não, eu vivi isso antes da pandemia chegar. Então, além de eu enfrentar uma crise, uma síndrome do pânico, antes da pandemia eu ainda tive que conviver com a pandemia. Então, foi um processo muito, né, muito árduo. Já estava dentro ali Sim. do transtorno, né? Então, assim, e ouvi, quantas vezes eu ouvi isso? Mas parece que você quer estar doente, parece que você procura doença o tempo todo. Você tem tudo, para que você passa desse jeito? Não, vai procurar, vai caminhar, vai fazer alguma coisa. Gente, prestem atenção, não é uma escolha. Quem vive esse processo não escolhe estar doente. A gente não cai numa depressão, numa crise de ansiedade, a gente não cai numa síndrome do pânico, igual a gente está andando na rua e tropeça numa pedra, num buraco e cai, entendeu? Isso vem assim, né? Uma somatização, vem acontecendo. E um dia, eu falo assim, cai uma gotinha e entorna, né? O balde entorna. Então, tocando nisso, aproveitando e falando nisso, não julguem, não condenem, não critiquem. Se vocês conhecem alguém, se vocês estão vivendo perto de alguém que está passando essa fase, que é uma fase, porque eu acredito, eu desejo para que todo mundo passe, né, Alexandra? Vai passar, nós trabalhamos muito para ajudar as pessoas a aliviarem, né, a saírem dessas dores. O processo da Alexandra, da Lídia, o meu processo, nós trabalhamos justamente para isso, nós falamos assim, eu não gosto de falar o termo curar, a gente cura, nós não curamos ninguém tem o poder de curar ninguém, só Deus tem. Mas nós trabalhamos no processo do alívio das dores, né? Nós caminhamos junto para aliviar as dores. Então não julguem, não critiquem, não condenem. Se puder ajudar, ajudem. Encaminhando, E aí entra um ponto, né? Porque a pessoa que está nesse processo, além da autocobrança, às vezes ela é cobrada. E quando ela é cobrada, ela se cobra dobrado. Sim. Aonde vem as maiores frustrações dela, porque ela quer às vezes, ou ela não tem força para poder ter uma ação para sair daquilo ali. Sabe o que acontece, Alexandra? Porque assim, ó, o seu corpo, quando a sua mente, ela para, ela fica no estágio assim, né, que ela não permite que o seu corpo reaja, o corpo não reage. Então você deita lá numa cama, por exemplo, o seu corpo tá lá. É dor, eu falo que doía assim, o fio do cabelo até o dedo do meu pé. É uma dor assim, né? Eu preciso somar, junta tudo. Só que a sua mente, ela fica o tempo todo assim. Eu falo que gente, é algo terrível, eu vou falar desse jeito, é terrível. Então, não para, é 24 horas ali. E não são bons pensamentos não, viu gente? Por que acontece tanto suicídio? Por quê? É o sabotador, né? É o sabotador. O André falou assim, olha, que quando falamos tudo, porque já estamos entregando a luta, né? Tipo assim, fiz tudo, é porque eu já não estou querendo fazer mais, já estou entregando. Ele colocou isso aqui. Gente, até aproveitar aqui, quem quiser fazer pergunta, pode fazer que eu estou acompanhando aqui, tá? Sim, pode enviar as perguntas que a Lídia, dentro do possível, nós vamos respondendo. E ele falou assim que quando ele tinha as crises dele de ansiedade, ele saía pra chuva.
era um dos refúgios, Sim. né? Ele falou assim, eu saía para a chuva quando me dava as crises. A água tem esse poder, né? Eu falo isso muito, a água tem o poder de aliviar as dores. Viu, André? André, boa noite, muito obrigada. O André é sempre presente conosco, né? Sempre. O André é um massoterapeuta extraordinário. Ele também ajuda muito a aliviar as dores, né, André? Um profissional, gente, nota 1000. Obrigada, viu, André? Então é isso. Então, quando a gente tem conhecimento de causa, não só de estudo, não só de faculdade, mas que a gente viveu o processo das dores, é outro nível, né? Muda completamente. Olhar, ter um olhar assim, eu falo que humanizado, para você entender que a dor do outro, ela é a dor do outro. Então ninguém pode julgar o que o outro está sentindo e falar que não é nada, não representa nada. Eu falo que isso é falta de humanidade, sabe? Você falar assim, não, mas isso aí não é nada, não vai passar. Claro, a gente não fortalece assim, falar assim, não, você tem que ficar aí mesmo e tudo. Mas você tem que entender, não é, Lídia? Naquele momento, sim, né, gente. a pessoa vai precisar parar mesmo, ela vai precisar se recompor, ela vai precisar se encontrar. Né? Igual a Laís falou, você não vai potencializar o mal, né? No sentido De jeito não, nenhum. fiquei medo, você está sofrendo, você tem que sofrer. Não. Mas também não é banalizar aquilo que a pessoa está falando com o negócio, você está de frescura, né? Isso é falta de Deus, gente, escuta muito isso, né? Tem que voltar uma igreja, isso é falta de Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, a pessoa, ué, mas você está na igreja e está vivendo isso, gente, não é isso. Eu falo assim, ó, o que é quando você está vivendo o período ali da depressão, tá tudo escuro, você não enxerga. Deixa eu resumir para vocês, é o escuro. Não existe luz, você não enxerga luz. Tá tudo escuro, você quer ficar ali. A mesma coisa que você fala assim, você quer pegar um cobertor, você quer cobrir sua cabeça, você quer ver nada, você não quer nada. Você não tem, a vida não tem graça. Então, tudo que você menos precisa no momento é alguém ali te condenando, te cobrando tudo. Nós precisamos nesse momento é o quê? É ajuda, é carinho, é ajuda, é alguém te falando assim, não, você vai conseguir, tá difícil, você consegue. É aquele, né, aconchego mesmo. De acolhimento. Eu falo que eu recebi esse acolhimento, eu vou até mandar um abraço para ele, o Dr. Salomão, porque ele é uma pessoa que eu devo isso a ele. Quando eu precisei, ele me acolheu mesmo, através do telefone, nem foi presencial, ele me acolheu, ele me direcionou e na oportunidade eu estive com ele. Todas as vezes que eu encontro com ele eu falo, é aquela pessoa que tem a palavra certa, no momento certo e te acolhe. E é isso que nós precisamos fazer. E é o que nós fazemos. Quando nós estamos aqui na segunda-feira, que nós tiramos essa hora, né, 1 hora de prazo para conversar com vocês, é isso, é para acolher. É para conversar com vocês. É para nós falar, se tem pergunta, tem alguma dúvida, manda. Nós estamos aqui para isso. É para mostrar um outro viés de pensamento, um outro norte, algo que vocês talvez já passou pela cabeça que vocês não conseguiram construir, né? Então, esse é o nosso papel de falar assim, opa, existe esse caminho, existe esse outro caminho. Vamos mudar a mentalidade, vamos mudar nossas palavras, para a gente ter novas atitudes, né? E é isso que a gente aspira a fazer aqui toda segunda-feira, né? Quando a gente fala de não agradar o outro, de não se cobrar tanto para não agradar o outro, eu costumo ser a radical, né? A radical do trio aqui. E eu costumo ser assim, ó, por exemplo, no sentido assim, se eu preciso ser a pessoa mais importante da minha vida, quando eu começo a agradar o outro e me cobrar para fazer isso, é como se eu estivesse literalmente negando a minha existência. Negando a minha existência. Então o outro importa e eu não. O outro importa e eu menos. O outro é isso. Eu vou fazer tudo, meu 100%, meu 1000%, e para mim só 2, tá bom? Isso aqui, o que sobrar, o que der certo, o que acontecer. E aí, nessa hora, a gente precisa ser radical, sabe? Porque o nosso sabotador, o negócio, a Larissa colocou aqui, ó, ele vai ficar lá todo tempo. Ah, mas se você não fizer, você não vai ser bem vista, né? Você não vai ser boazinha, você vai ser má. Olha, se você não fizer o que ela está te pedindo, o que custa? Por isso que você está na sua vida aí, ó, porque você é ruim. Ele começa a falar na sua cabeça, aí você vai lá e cede de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E lembrando, né, que quando a Marisa descreve esse ponto da depressão, esse já é um ponto mais avançado, mas espera aí, é uma construção até chegar ali. E você vai tendo pequenos sinais.
E são nesses pequenos sinais que você tem que intervir para não chegar nesse ponto. E já começar, quando vem os insights, assim, você já tem que procurar ajuda. Uhum, Você já tem que estar atento e espera, porque, um exemplo, eu me conheço. Eu sei na hora que alguma coisa está acontecendo de errado. É por isso que nós temos que estar atentos. Quando eu começo a viver a minha vida querendo agradar a todo mundo, aos outros, eu passo a me anular e vai acontecer, né? Esses insights eu não vou saber. Exatamente. Então, por Vai se isso, enxergar. não, por isso que eu preciso entender Vai se quem ouvir. eu sou, né? Quais são a minha parte, os meus sentimentos. Porque, deixei bem claro, gente, não existe isso de, a pessoa caiu numa depressão. Cair, a gente tropeça na rua, cai no buraco e tudo. Não. Isso é um processo dia a dia. Foi construído. Né? Sim, as decepções, as tristezas, são vários fatores que vem trazendo e todo dia uma gotinha vai pingando, todo dia uma gotinha vai pingando. Aí de repente, nossa, mas olha lá, a Marisa lá, ó, uma vida tão boa e tudo. Não, coitada, caiu numa depressão. Não, ninguém cai numa depressão. A pessoa chega num ponto que vai somatizando tudo ali, de repente adoece. E é assim que acontece. E o corpo, como a mente não se separam, são um só, né? O corpo não consegue. A mente, gente, eu falo isso muito. Se o corpo adoece, mas a mente está ok, está equilibrada, a gente não consegue ter, né, essa força e tudo. Mas se a mente adoecer, seu corpo pode estar beleza, que ele não sai do lugar. Não sabe. Ele não sai, o corpo, a mente é nosso alicerce. A mente deu uma parada, acabou. Então nós precisamos cuidar muito. A nossa mente é muito preciosa. Nós precisamos cuidar, valorizar. E é por isso que nós não podemos perder tempo preocupada ali com o picuinho, o que o outro pensou, deixou de pensar. Claro, nós temos que ter ética, nós temos que ter senso das coisas. Mas, não, eu não vou vestir essa roupa não, porque o que os outros vão falar? Claro que eu tenho que ter ética, eu não posso, né? Eu não posso pensar, por exemplo, eu vou numa reunião, vou na igreja, eu vou. É senso. O que é? O que a gente tem? Bom senso das coisas, não é? Eu não vou sair falando, tem gente que confunde muito, né? Sinceridade com agressividade, falta de educação. Então, gente, é o mínimo que a gente tem que ter. Educação, bom senso, né? Uma ética. Mas fora disso, não, se eu quiser vestir uma roupa cor-de-rosa, cheia de bolinha, branca, gente, é minha vontade. Agora não, quando a gente começa a dar valor, a valorizar só o que o outro quer, o que o outro pensa, vocês podem ter certeza, a possibilidade que eu comece a pingar essa gotinha para um dia, né? Eu tropeçar por aí, cair. E eu falo isso de verdade, gente? Porque eu fui uma pessoa que eu fiz isso. Quantas e quantas vezes eu dei importância ao que não tinha importância na minha vida. E um dia aconteceu. E é por isso que eles falam hoje, nossa, mas você é tão assim. Não, eu escolhi, tá? E aí eu fiz uma escolha. Aí eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Ou eu mudava a minha concepção do que eu iria dar valor, porque eu poderia não estar aqui hoje. Então, quando a gente começa a entender que ou é a minha vida, ou eu mudo, porque só eu posso fazer essa escolha, essa mudança, ou eu vou embora. Então, vocês aí têm que decidir. O que vocês estão escolhendo na vida de vocês? O que vocês estão valorizando na vida de vocês, no dia a dia de vocês? Porque Setembro Amarelo, vamos conscientizar. Na verdade, isso não tem que ser só no mês de setembro, né, gente? Porque todos os dias, todos os meses, o ano inteiro, quantas pessoas? Muitas. Eu lembro que uma vez que eu vi, parece que a taxa de suicídio era 40 por hora ou 40 por minuto. Muita coisa. Minuto, né? 40 pessoas por minuto se suicidam no Brasil, no mundo. Não sei o dado certo, tá, gente? Mas é algo que eu lembrei aqui. Agora pensa, a cada 1 minuto, e sabe, 40 pessoas. Ô, Lídia, e sabe o que é mais sério? Talvez tenha uma pessoa do seu lado que está sorrindo, que está assim, aparentemente está tudo bem, né? E está sofrendo, vivendo um conflito que você jamais imagina. É por isso que a gente tem que falar. A gente precisa falar. Se você não tem liberdade de falar com seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, procure um psicólogo, uma terapeuta ou uma massoterapeuta, mas fale.
fale. Mesmo que você vai chegar ali, eu brinco muito com os meus clientes, chega, chora, xinga. Agora na hora da terapia é isso, pode xingar, o que você quer falar? Pode falar tudo que você está pensando. Não precisa ficar escolhendo palavra bonita, não, é isso aí mesmo. Porque é a hora que você vai se despir ali das polpas, das circunstâncias, se despir. Quando a gente está falando de emoção, de sentimento, a autenticidade é o ponto. Né? Aí a gente pode ramificar aqui, eu adoro esse assunto, é claro que a gente vai aprofundar nisso, mas aí eu vou falar de ser verdadeiro comigo mesmo, de parar de historinha, de mimizinho, de parar de justificativa, de parar de mentir para mim mesmo. Por que as pessoas elas vivem nessa dinâmica de agradar? Porque romper tudo isso que eu acabei de falar agora não é fácil não. Porque você vai ter que se olhar no espelho e parar de contar historinha, parar de contar justificativa, parar de mentir para você, entendeu? Então assim, é muito mais fácil eu calar, né? Engolir meu sentimento, do que ter que enfrentar tudo isso para eu ser autêntico. Para você aceitar. Sem contar que assumir tudo isso é buscar a responsabilidade. Exato. E aí é muito mais fácil eu cobrar do que eu ter responsabilidade. Transferir do que ter. Não, a Alexandra. Aí a Alexandra chegou no ponto aqui. Porque a gente vai começar a falar de autorresponsabilidade que vai coisa. Porque aí você vai chegar nesse ponto mesmo. Porque aí você vai começar. Você vai ter que. Você vai precisar assumir o ponto da sua vida de que você sim é responsável por tudo que acontece. E não cobrar. Porque às vezes a gente se cobra, mas não responsabiliza. Exatamente. Aí você fala assim, Alexandra, mas não tem como eu me cobrar e não responsabilizar. Tem. Porque aí eu vou alimentar esse sentimento, né, de autocobrança e às vezes até me colocando no lugar de coitado, né? Buscando piedade de mim mesmo. Isso. Quando eu falo isso, eu não falo do outro, mas eu falo de nós mesmos. Do que eu assumir a responsabilidade daquela ação. Então, a ação de sair da depressão, ela não depende do psiquiatra, ela não depende do psicólogo, ela não depende do seu líder religioso, ela não depende dos seus amigos, ela depende de você, de como você está se vendo, se permitindo passar pelo processo. Vai precisar de uma equipe multiprofissional, dependendo do grau da depressão? Vai, Com certeza. Mas procura, né? Mas fala. E eu falo muito aqui, ó. E é muito delicado, porque até eu comparo muito assim. Uma pessoa que está num período ali, no processo depressivo, é igual um usuário, né, um dependente químico. Sim. Porque tem que querer sair. Tem que querer. Não adianta. É só por hoje. Não adianta. Pode ter a equipe que for, Alexandra, né? Nós sabemos disso. Mas se não houver aquele querer, aquela força, porque, gente, é uma batalha constante. Eu ainda falo assim que são duas vozes, né? Eu falo comigo, gente, comigo, tá? Eu usava assim, eu até nomeei, era o Tico e o Teco. Marisa, levanta, reage. Não, cobre a cabeça. Deita lá e cobre a cabeça. Você não é capaz. Era assim, gente, é muito. Você não vai fazer nada, você não é capaz. Você não vai fazer nada mesmo. Você não é capaz. Você não tem capacidade para nada. Você começa, você não termina. Então aquilo vem reproduzindo na minha cabeça. E aí vem o sentimento de autocobrança, né? Por que eu não terminei? O tempo todo. Por que eu não faço? Aí o corpo vai e começa, né? Porque é uma dor no corpo impressionante. E a mente falando o tempo todo, o Tico falava, vai Marisa, levanta, você é capaz sim, você é uma mulher guerreira, você já construiu muita coisa. Aí o Teco via nada, você não é capaz de nada. Você não pode desistir, parou por aqui. Então, pensa o conflito que é isso. Então, você tem que calar aquela voz que te desmotiva o tempo todo e fazer com que a outra aumente, que ela aumente, e aí você supera. É só por hoje. Então, como que é vencer? O que é? Como que é superar isso tudo? E estar aqui hoje falando isso para vocês, porque tem gente que também não consegue, né?
Tem esse fala assim, que tem esse conflito também de falar, não, eu falo mesmo, eu gosto de falar, porque quando eu conto isso, eu falo assim, porque você fortalece outras pessoas a entender que tem jeito, tem solução, é possível. Se você quer, se você está aí do outro lado, passando esse momento, esse período assim, você é capaz. Se você quiser, você é capaz. Busque ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo, busque ajuda. Fala um pedido de socorro, né, gente? Tenha coragem. Manda bandeirinha, né? Isso bandeirinha, mesmo, eu preciso. Olha pra mim, né? Porque teve uma vez que eu fui, eu lembro direitinho, me deu uma crise tão forte, eu só chorava, mais nada. E meu marido me levou lá para o Hospital Santa Lúcia, chegou lá, o médico chamou e falou assim, aqui, ela está num processo, ela está numa depressão tão forte que se vocês não acudirem, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, mas eu pedi, eu falei para ele aqui, eu preciso de ajuda, eu falei com meu marido, ele me levou e tudo. Então, assim, nós precisamos, se tivesse 1%, né, 1% de força, peça ajuda. Não é vergonha, não é fraqueza, pelo contrário. É muita força. Né? É melhor você ser um falastrão, né? De falar de tudo que você sente. É óbvio que, né, tem que ter um meio termo aí, né? Senão a gente traz muito lá pro. Né, a gente começa a rodar muita baiana, não é essa o objetivo. Não, de jeito mas nenhum. antes fale daquilo que você. É melhor uma pessoa que se expresse, coloca tudo ali e corra o risco até de ser direcionado, às vezes de ser, né, corrigido, entre aspas, do que aquela pessoa que vai guardando. Porque na hora que isso explode, aí é muito complicado de segurar. Deixa eu só ler um comentário do André, que ele colocou assim, ó, Freud certa vez disse, o pensamento é um ensaio da ação. Tudo que fazemos é resultado de um processo de pensamentos que ocorre consciente ou inconscientemente, tendo fato. E é fato, né, gente? A gente experimenta isso na nossa vida. Aí ele vai falar de profundidade, de auto se conhecer e de saber o que você quer, o que você está construindo, se você é uma pessoa inteira, se você está galgando esse seu espaço dentro de você mesmo, né? Tudo isso que a gente está falando aqui não é o outro, é você, é para você. Né? Então, foi até interessante porque o nosso tema não ia trazer essa questão do suicídio, né, gente? A gente não ia abordar isso necessariamente, a gente veio falar de posicionamento, de você olhar para você no sentido de não querer mesmo agradar o outro e se escolher. E olha para você ver onde nós somos, né? E é legal isso. Mas acaba que um puxa o outro mesmo, porque quando você vive, né, voltando aí, quando você vive na função de agradar todo mundo e te deixa de lado, a possibilidade, né? De ter essa consequência. É muito grande. E se a boca cala, gente, o corpo vai gritar mesmo, o corpo vai reagir e a possibilidade, tem que falar. A Lídia deixou isso bem claro. Não é você sair aí achando que dá uma, né, incoerente aí, sai, não. A gente tem que saber falar, colocar pra fora e falar assim, expor as suas dores, porque às vezes a gente engola aquele sapo assim, né, de ré, né, o sapo vai descendo de ré, e por educação, às vezes, por não saber lidar com a situação, a gente vai guardando, e não tem jeito, uma hora vai explodir, a panela de pressão ali vai explodir, e pronto, e aí a consequência é essa. Então, né, a minha avó sempre dizia uma coisa que não tem muito a ver, mas eu vou usar aqui agora, é melhor amarelar, né, de vergonha, do que envermelhar de raiva. Então não tem muita coisa, pensa que você vê, é melhor você falar, às vezes você vai ficar com vergonha de falar e tudo, do que depois ter que passar uma situação aí de chegar num ponto de uma depressão, de alguma coisa, num limite assim que, né? É admitir, né, o que é que você dá conta de fazer. Quando a gente admite o que a gente dá conta de fazer, nós diminuímos aí 80% das nossas autocobranças. Porque quando a gente fica querendo agradar o outro ou esconder o que de fato damos conta de fazer, a gente se cobra muito, que é aquela questão, vamos dizer assim, que eu vou tomar o café aqui só para agradar as meninas, ou elas vão tomar o café só para me agradar, mas depois você ficar se cobrando. Por que eu tomei aquele café? Nossa, tá bom. Tá bom, fica café.
mas aí entra, né? Qual que é um remédio poderoso, gente? Aí, ó, a Lígia acabou de responder. Qual que é um remédio poderoso? Aprenda a falar não. O não é um remédio poderoso. Liberta, lava a alma. Porque tem gente que sim, é falar assim, sim. Todo não quero, mas tudo bem, vou falar assim, eu tenho que agradar todo. Não, aprenda a falar. Mas eu quero, Maria. Tudo tem seu momento. E aí entra o que a Marisa falou mais cedo, a questão do seu bom senso. Você não tem que ter bom senso só com o outro ou nos lugares que você vai, não. Você tem que ter bom senso com você. Com você tem. Por que eu tenho que ter bom senso com todo mundo, mas eu tenho que ser, né, aquela pessoa que eu me maltrato o tempo todo? Gente, aprender isso é libertador. É aquela premissa, né? É libertador. Então, para vocês que estão aí do outro lado, como é que está o nosso tempo, gente, falando nisso? Falta 6 minutinhos aqui. Nossa, mas já. E eu vou falar igual a Marisa está falando aí, é aquela premissa, né? Se eu não consigo fazer comigo, vai fazer com o outro, não vai ter. Se eu não faço para mim, como que eu vou fazer para o outro? E aí eu vou esperar que o outro faça, né? Que o outro faça isso para mim, não vai fazer, né? Porque é o meu reflexo ali. Falta 6 minutinhos já. Nós já vamos encerrar? Sim. Antes da gente encerrar, então eu queria ensinar um exercício aqui. O Vamos pessoal fazer? que tá sofrendo aí com esse sabotador, né, que a gente falou aqui. E é algo também que eu vivi muito isso. Hoje eu já ouço o silêncio que ele faz. É uma paz interior que não tem preço, né? Acho que é justamente aquela paz que excede todo o entendimento. Quando você se cala e a sua mente também se cala. E quando você está ali, você dá a ordem e ela te respeita. Então eu quero ensinar esse exercício muito simples, né? Então quando você estiver aí com seus pensamentos desordenados, tiver essa voz, né, polarizada na sua cabeça falando, como diz a Marisa, o tico e o teco, né? O bem e o mal ali toda hora te apedrejando ali dentro dos seus pensamentos. Você vai se sentar em um lugar, não precisa ser um lugar específico, desde que você se sinta bem acomodado. Eu gosto muito de sentar com os 2 pés no chão, coluna ereta, e você vai olhar para um ponto fixo. Não tem estratégia desse ponto fixo, você vai olhar só de forma que a sua cabeça fique reta, né, e o seu olhar também, e você vai pensar, vai deixar o seu pensamento vagar, e deixa todos vir. Os bons, os maus, os terríveis, os ridículos, deixa todos os pensamentos ir. E naquele momento que os pensamentos se abrandarem, porque vai chegar um momento ali que eles vão diminuírem, você vai dar um comando para o seu cérebro. Eu quero ver qual que é o outro pensamento. E silêncio. Façam isso. Com o tempo ele vai se calar. E quando ele se calar, gente, eu vou falar para vocês. É maravilhoso. Faz com ele. Já viu aqueles brinquedinhos dos gatos? Que quem tem gato gosta de brincar, que põe 3 buraquinhos assim, cada hora sobe um bichinho e o gato fica batendo a patinha. Vocês já viram? Sim. Você vai fazer a mesma coisa com o seu pensamento. Peraí, deixa eu ver qual que é agora o próximo pensamento. Como se você ia pegar ele no pulo se ele viesse, entende? Você vai dar esse comando pro seu cérebro. E fica ali, mas o tanto que você sentiu, o tanto que o seu espírito quiser. E vai fazendo isso toda vez. Ele se cala e essa paz chega. Eu falo porque eu fiz isso, eu faço isso e eu experimento isso. Muito bom. Então, para vocês que estão aí do outro lado, nossa, gente, muito obrigada. E, não, vamos dar um spoiler, eu não vou aguentar não, gente, eu vou ter que falar. Não pode. Não pode não. Então pronto, não deixaram, viu? Eu ia contar, mas não deixaram, a Lígia tá aqui segurando. Mas sexta-feira tem novidade, tá? Ela não aguenta, sexta-feira, gente, sexta-feira, a nossa palestra, viu? Teremos uma palestra amanhã, vamos postar aí o local, o horário, vai ser linda, né, Alexandre? Né, Lídia? Isso mesmo. Pessoal de Divinópolis estão convidadíssimo, todo mundo, né? É a primeira, mas já tem outras já sendo. Não é só para mulheres, tá, gente? É para homens e mulheres, né? Sim. Então estão convidados. Vai ser nas sextas 20 horas. Eu ainda não sei o número de lá, mas é no 513. Paraná 513. 513. Isso. Às 19h30. 19h30? Às 19h30. Então, gente, sintam convidadíssimos, a gente amanhã vai soltar o post. O André falou assim, ó,
Gratidão por essa live. André, a gente que agradece. Você é um fofo, Ai, sempre André, com a gente. muito obrigada, viu? Pelo apoio de sempre, né? O André. Vocês três são muito abençoadas. As meninas super poderosas. Parabéns pela missão linda de vocês. Gratidão, André. Gratidão. Um abraço a todos que estiveram aí presentes mais uma vez essa segunda-feira abençoada mesmo. Só temos que agradecer. Beijos e até a próxima. Até a próxima, Beijo, gente. Até a próxima. Até.